sociais e aos ouvintes da Rádio Nova Aliança, que nesses 2 anos tem garantido essa nossa presença na sua programação. E, então, é um agradecimento muito especial aos dirigentes da rádio e aos seus ouvintes. É isso, Daniel. São 2 anos e foi bom você começar marcando a abertura com referência à encíclica do Papa Francisco, porque se todo programa tem um eixo, tem uma diretriz, uma direção em função daquilo que ele pretende alcançar, o nosso tem sido, ao longo desses 2 anos, os ensinamentos do Papa Francisco e a oportunidade nos programas de nos debruçarmos sobre todas as orientações que ele nos deu nas suas bulas, nas suas encíclicas, nas suas exortações, né? Em cada uma delas, alcançando aquilo que agora, nesta sua mensagem especial para o Dia Mundial da Paz, ele encarna na tese de que o eixo da sua mensagem é a cultura do cuidado na vida dos seguidores de Jesus. A cultura do cuidado na vida dos seguidores de Jesus. Então, muito da nossa postura, da escolha dos nossos temas, do nosso carisma nesse programa, como você disse há pouco, necessitar o cuidado, mas sempre no sentido de que fazemos do nosso trabalho uma referência de quem segue Jesus na leitura das suas práticas inscritas no Evangelho e, portanto, orientadoras da nossa forma de nos comunicarmos, né? Como você disse, no sentido de dialogarmos, de termos esse entendimento com aqueles que conosco se envolvem no mandato da justiça e da paz. Bom dia, Daniel. Bom dia. E bom Natal, justamente... e bom Natal, né? Isso. E nós estamos celebrando aquilo que na igreja a gente já fala da 8ª, ou seja, são 7 dias de júbilo, de alegria, não esquecendo desse contexto todo que nós estamos vivendo, da pandemia e da necessidade de reiterar os cuidados. Você, ouvinte da Rádio Nova Aliança, querido amigo, querida amiga, não afrouxe nos cuidados. Foi esse o tema que Zé Geraldo destacava já da mensagem do primeiro do ano. Nós estamos vivendo uma segunda fase da pandemia e acompanhando as saudações de Natal ontem pelas redes sociais, eu ouvia lá toda a família do nosso querido Roberto Malvese Gogó, inclusive ele também acometido pela Covid, justamente ele que tem uma filha que atua na área da saúde, ele que durante o sínodo em 2019 foi acometido por um infarto lá em Roma. Então, todas essas questões que nos preocupam, falando lá com o diácono Francisco Lima, lá de Manaus, ele me deu a notícia que de hoje até o dia 10, todas as lojas, shoppings estão completamente fechados, somente os serviços essenciais. Estamos vivendo com muito agravamento essa segunda onda da pandemia. Por isso, então, eu quero reiterar esse cuidado, nós, em nome desse programa, e fazer programa de Justiça e Paz é fazer memória. E nessa memória, o Papa Francisco, na sua mensagem de Natal, lembra o que está lá na Somos Todos Irmãos e Irmãs, né? O nascimento é sempre fonte de esperança, é vida que desabrocha, é promessa de futuro. E esse menino, Jesus, nasceu para nós. Um nós, aqui é o que ele sempre reitera, repete de novo, o coletivo. Esse coletivo, essa humanidade sem fronteiras, sem privilégios, nem exclusões. Tudo isso, então, que deve fazer parte dessa nossa mensagem de Natal. E eu estou com muita alegria, Zé Geraldo, aqui no Espírito Santo, justamente revezando, nós somos 4 irmãos, né? Eu estou passando essas 2 semanas junto com a minha família para dar minha contribuição aqui nos cuidados
minha mãe com 80 anos, meu pai com 85, e a gente tem passado alguns desafios muito sérios de saúde, e todo esse tempo da pandemia, meu pai sempre falou que ele queria um bom advogado para libertar ele, porque ele estava preso, né? Aí eu sempre que falo em advogado e advogado bom, eu penso no Zé Geraldo, né? E eu pensava, Jesus, que liberdade é essa que estamos procurando, né? E a liberdade que só pode ser gerada numa sociedade tão desigual quando nós temos cuidado uns com os outros, né? E saindo hoje aqui para comprar alguns medicamentos que foram necessários, eu percebi aqui mesmo na cidade tantas pessoas sem máscara e com isso jovens, numa sua maioria, né? Mas também pessoas mais idosas. Então tudo isso que a gente precisa nesse Natal refletir e também não esquecer da vacina, né? Como um grande clamor que sobe aos céus para que a gente possa garantir que a vida continue. Zé Geraldo, nessa perspectiva de usar o direito para libertar, como é que podemos coletivamente nos libertar desse momento tão difícil que a pandemia nos apresenta enquanto igreja, enquanto ser humano, enquanto membro dessa mãe natureza a qual todas pertencemos e interagimos? Então, você sabe que nas Escrituras uma expressão forte a que se refere à lei, não é isso? Em todas as passagens, em todas as expressões públicas, em todas as formas de exercitar seu magistério, né? Os profetas e finalmente no Novo Testamento Jesus, né, tem uma consideração muito forte sobre o sentido da dignidade da lei. A lei não no sentido de sua literalidade, né? Porque, como ele também explicou, o sábado é que foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, precisa saber compreender a lei. E mesmo quando se discute o seu sentido, não é para negá-la, mas, como está lá em Mateus, é para cumpri-la. Mas cumpri-la naquela promessa de construir uma sociabilidade em que não haja injustiça. Então, é sempre a lei como representação da ideia da justiça. E a justiça, em todo o ensinamento dos evangelhos, é sempre a da fraternidade, a da construção comunitária, né? Do sentido da partilha, no sentido da contribuição do coletivo para que a condição da dignidade se constitua como uma educação da vida em sociedade, né? Aliás, isso está agora também nas duas mensagens do Papa, a do Natal e do Dia Mundial para a Paz, que é inscrita no cuidado, mas o cuidado que articule a vida social, a vida comunitária, não só entre nós uns com os outros, mas entre nós e o próprio planeta, né? Por isso que ela começa com o sentido da criação, né? Cuidar do jardim. O jardim é o Éden, cuidar do jardim, né? E fazer da nossa vida uma vida de compartilhamento, como está na ideia da educação da nossa vida de cristãos, né? Então, eu diria assim, é, quando fazemos isso, nós temos que ter atenção para que um homem ou uma mulher não oprimam o outro homem ou a outra mulher, não hierarquize a sua relação, né? Não humilhe na sua convivência, não descuide da sua condição de desenvolvimento pleno. Por isso esse cuidado, por isso o cuidado como parte dessa mensagem e como horizonte do sentido da criação. Então os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho e passava a ser distribuído a cada um conforme as suas necessidades.
a necessidade como o horizonte a partir do qual nós agimos para que a justiça se realize, né? Para que a lei se cumpra, né? Então, a emancipação. Por isso que também nas duas mensagens, e você também abriu o programa se referindo ao jubileu, o que é o jubileu? Se não recuperar a dimensão da fraternidade, da identidade comum que nos faz comunidade, né? Perdoando dívidas, perdoando as opressões, né? Libertando. O jubileu é a libertação da escravidão, a libertação das dívidas, a libertação das opressões, a emancipação contra o sofrimento. Mas se nós não abrimos a nossa condição de vencer o egoísmo, nós permanecemos escravos das nossas paixões, das nossas desigualdades. Né? Então, eu acho que é por aí, né, Daniel? Isso está bem forte nas duas mensagens. Coincidentemente, esse ano elas saíram praticamente juntas, e praticamente ontem, né? Aliás, a do Natal é de ontem, antes de ontem, né? Isso mesmo. Não, de ontem. Ele leu lá no Vaticano ontem a mensagem do Natal, com essa referência, né? Educar para o cuidado. Então, precisamos educar para o cuidado e viver seguindo o ensinamento de Jesus. Então, nesse espírito, quer dizer, 2 anos de programa, a gente quer fazer memória de todos aqueles e aquelas que estiveram, ajudaram a construir conosco. Eu lembro particularmente do nosso amigo Alain Barbosa, jornalista comunicador, né, que, por questões de trabalho também, ele passou por uma situação difícil, muitos passaram também, e conquistou o seu lugar novamente no mundo do trabalho. E, claro, que isso trouxe desafios de sua continuidade aqui conosco no programa, mas é muito importante que nós possamos ser gratos e lembrar daqueles e daquelas que nos ajudaram a construir nesse caminho com tantos desafios, de semana após semana, e aí também reiterar todos os membros da comissão que ajudaram a construir justamente essa dimensão do que é a linha do programa, né? Justamente conectando o Evangelho de Jesus, a profecia do Papa Francisco, com essa dimensão da nossa realidade no Distrito Federal e valorizando também esses momentos nossos de diálogo, né? Na mensagem ao Papa, ele vai dizer justamente em sintonia com essa sua reflexão, né, Zé Geraldo, nesse momento histórico marcado pela crise ecológica e por graves desequilíbrios econômicos e sociais agravados pela pandemia, o Papa considera a fraternidade como o valor mais necessário do que nunca. Não uma fraternidade feita de ideais abstratos, mas baseada no amor real, capaz de compadecer-se com sofrimentos alheios, mesmo que o outro não seja da minha família, da minha etnia, da minha religião. Volta a essa dimensão fundante da compreensão de fraternidade universal que o próprio São Francisco de Assis, que foi a inspiração primeira, onde ele lançou a Fratelli Tutti, lá no dia 3 de outubro, que traz para todos nós. E, nesse sentido, então, eu acho que um valor muito importante é justamente a redescoberta da família também, como esse lugar de convivência, né, de viver essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, ele nos fala na mensagem de lutas que resultaram em conquistas, né, como no Chile, como na Bolívia, do resgate desse protagonismo do povo em função desse diálogo. Mas também ele não esquece de nos falar das inúmeras guerras que ainda continuam acontecendo, e particularmente ele destaca também aquela que é motivo agora de uma campanha de solidariedade da própria CNBB, liderada pela Caritas, da campanha lá da região de Cabo Delgado, onde nós temos um bispo que alguns chamam carinhosamente de Dom Luizinho, ele que é passionista, né, e que está vivendo lá, então. E por detrás disso tudo, Zé Geraldo, nós tivemos no Observatório Dom José Maria Pires, também criado esse ano pela Comissão Brasileira, ele dizendo que parece que esses grupos não têm um ideal político pelo qual estão lutando. São meio que grupos mercenários de grandes interesses de mineradoras
que querem afastar as comunidades tradicionais do rico subsolo daquela região da África. Então, nós percebemos que, em todos os tempos, em todos os traços da história, guerras se fazem, às vezes com motivos aparentes, mas, no fundo, interesses mesquinhos, né? E nesse encontro com o outro, prejudicado justamente porque não se tem diálogo, se tem o uso da violência e, por isso, então, essa necessidade da paz, né? Como é que um menino nascido numa manjedoura, sem lugar para ele, numa UPA, num hospital, se a gente fosse traduzir para os tempos atuais, pode sim gerar e renovar a nossa esperança, né? Da onde vem, da onde brota essa nossa fé? Que mistério é esse, né, que nos leva ao compromisso com a vida nesse tempo de Natal, meu irmão José Zeraldo? Como é que você lê todos esses desafios e renova a sua esperança nesse tempo de Natal? Então, essa combinação de referências que você traz, né? A história mostra muitas formas de caminhos que foram construídos para que nós, os humanos, nos integrássemos ao mistério da criação e da potência que nos dá dignidade, né? Mas tudo sempre muito distante, muito abstrato, muito mediado por imaginários que às vezes dão espaço a alienações, a ilusões, a delírios, né? O nascimento de Jesus é uma encarnação, ele se faz histórico, ele se inscreve na vida das pessoas, ele se aproxima de nós, ele se manifesta, e se manifesta como exemplo, se manifesta como direção. Por isso que agora na mensagem o Papa fala em percurso. Ele diz que há direção, e a direção é seguir Jesus. Mas que Jesus? Esse Jesus que desce da sua majestade e da sua universalidade absoluta para se fazer próximo e encarnado, dirigir o nosso percurso na história. E ele nasce ali, onde, excluído de tudo, nasce migrante, nasce pobre, nasce desassistido, ele nasce menino de rua, ele nasce peregrino, ele nasce transitando entre as fronteiras, ele nasce numa manjedoura, ele nasce de forma como todos que vivenciam a realidade da exclusão, ele escapa da violência, ele escapa da sanha de Herodes, ele se transforma, se encarna, se historiciza e nos mostra o caminho. Então, eu diria assim, a construção da dignidade do humano, ele nasce para nos dizer que a nossa emancipação como sublimação, como ascensionamento, é exercitar a dignidade do humano. E a dignidade do humano é escrito no mundo em que ele foi colocado para poder cuidar desse mundo, né? Eu acho que nenhuma religião tem essa condição, né? As religiões mostram as divindades entronizadas, né? Sobre as sociedades, sobre o humano, né? A nossa nos coloca uma divindade encarnada, que é exemplo, e por isso que, não sei se você é muito novo, mas no meu tempo de criança a gente tinha a pedagogia da imitação, a imitação de Cristo, a imitação dos santos, a imitação do caminho, né? Como uma pedagogia do exemplo, daquilo que nos mostra o caminho, o percurso, como diz o Papa agora. E é impressionante que o Papa, né, seja como vocação o esforço de traduzir tudo isso
É um Papa também peregrino, é um Papa que, embora formado jesuíta, se faz franciscano, é um Papa que resgata a dimensão da subjetividade humana e pensa, né, um mundo transformado, cuidado, para que a nossa emancipação se realize, né? Daí recuperar a dignidade da vida contra as coisas, contra as mercadorias, falar da fraternidade inscrita no compartilhamento, uma ideia de um salário universal, né, de uma condição de resgatar aquilo que nós aprendemos, né, que é preciso, para quem nasce na manjedoura, ganhar um teto, que é preciso, para quem é peregrino, ter acolhimento, por isso que é um Papa samaritano, por isso que é um Papa que se incorpora de todos os exemplos que a mensagem de Cristo inscreveu no testemunho que deixou para todos nós pelos evangelhos, né? Então, eu acho assim, né? Quer dizer, que felizes somos nós que temos a possibilidade do exemplo e que dever temos nós, né? De não nos distanciarmos desses exemplos, né? Nem por palavras vazias, né? Palavras farisaicas, não é isso? Que se conformam com a elegância dos termos, mas não vivenciam o sentido que promete cada palavra, né? Que gosta de sentar nos primeiros bancos, né? De vestir a moda, né? Mas que não põe uma máscara. A moda hoje é ter uma máscara, né? Eu recebi de presente, alguém me trouxe do Lago Titicaca, dos indígenas, que estão lá naquele lugar onde talvez os raios ascensionados cheguem mais diretamente. A produção artesanal de máscaras elegantes, com motivos das cosmologias indígenas, né? Estes que servem de exemplo para nós, porque enquanto os nossos antepassados desalmavam os indígenas para escravizá-los, inclusive no seio da igreja, não fosse a pregação de Las Casas, isso, né? Bartolomeu. Mas que encontrou inteligências farisaicas como Ginês de Sepúlveda a defesa intransigente de que os indígenas não tinham alma, não eram gente, né? E, felizmente, o Papa Paulo III decidiu, lá em 1537, sim, são nossos irmãos, gente como nós, tem alma. E aí a gente assiste agora o Papa Francisco com a economia de Francisco, com a tese da economia a serviço da vida, com o cuidado como base da nossa ação cristã, realmar. Que, aliás, essa foi uma expressão usada pelo Eduardo Brasileiro num dos nossos programas, quando discutia os termos, os elementos que deveriam configurar a economia de Francisco nesse encontro de Assis, agora em novembro, quando o Papa propõe balizamentos para uma nova economia, uma economia da solidariedade, né? Nenhuma pessoa, nenhum trabalhador, nenhuma família, seja de que religião for, sem um lugar para morar, sem um trabalho para realizar, sem uma terra para poder produzir os alimentos que nos dão dignidade e vida, né? Geraldo, teremos que fazer um rápido intervalo no nosso programa de Justiça e Paz de hoje, e logo depois nós voltaremos a esse assunto, porque queremos fazer uma costura a partir da economia de Francisco. Não saia daí, vamos todos juntos acompanhar o intervalo e voltamos em seguida para continuarmos a conversa e ouvirmos uma biblista e uma teóloga falar um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho que nos segue amanhã da Sagrada Família. Muito bom. Reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz amada. Há Francisco, o povo sendo perseguido. Há jovens marcados sem teto nem sonhos. Há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade.
com os que não temem perder nada mais. Defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta um novo sonho, sonho de esperança, e a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Aclara os franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do teu peito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Seguimos agora com o nosso programa de Justiça e Paz, comemorando hoje 2 anos de programa. No dia 29 de dezembro de 2018, nós íamos ao ar, retomando esse espaço tão importante da comunicação. E agora, para animar o nosso espírito e nos prepararmos já para as liturgias de amanhã, vamos ouvir Simone Furquim. Bom dia, ouvintes. É oportuno hoje lembrarmos uma diretriz exposta na segunda conferência do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, que ocorreu em Medellín em 1968, para os membros da Comissão Justiça e Paz. A Comissão de Justiça e Paz deverá denunciar tudo que possa lesar a justiça e colocar em perigo a paz interna e externa. Hoje, celebramos aqui no Distrito Federal 2 anos do programa de rádio promovido pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, que anuncia a boa nova e denuncia as injustiças que colocam em perigo a paz. Muito importante esse chamado e muito significativa a missão de promoção da paz. Esse é um assunto que gostaria de falar aqui hoje. Vamos então resgatar uma importante bem-aventurança que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Frei Carlos Mesters, teólogo, biblista, contribui aqui conosco sobre essa boa nova. A bem-aventurança dos que promovem a paz recebe como prêmio o título mais bonito que se possa imaginar. Serão chamados filhos e filhas de Deus. Isto significa que a luta pela construção da paz é a atividade que mais nos identifica com Jesus, o Filho de Deus por excelência. A paz de Jesus tem o sentido do shalom, uma palavra hebraica. É uma palavra muito rica, significa integridade da pessoa diante de Deus e dos outros. Significa também uma vida plena, feliz, abundante. Mas a proposta da paz trazida por Jesus também é sinal de espada, ou seja, haverá perseguições para as comunidades. Para nós, sobretudo nos dias atuais que estamos vivendo, a paz significa perseguições, tribulações. Então, um chamado para a Comissão Justiça e Paz, a partir do Shalom, é que a paz de Jesus indica a perseverança diante dessas tribulações promovidas pelo mundo, pois o que mais faz falta neste mundo é a paz, ou seja, é refazer os pedaços da vida,
reconstruir as relações quebradas entre as pessoas. Precisamos confiar, lutar, trabalhar, perseverar no Espírito para que um dia a paz de Deus triunfe, como reza o Salmo 85. Neste dia, amor e verdade se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. Aí tivemos a mensagem de Simone, que então se dedicou a uma mensagem bíblica especial para os nossos 2 anos de programa de Justiça e Paz aqui pela Rádio Nova Aliança e nas redes sociais. Estamos nesse espírito, dialogando com o nosso irmão José Geraldo, membro da nossa Comissão de Justiça e Paz aqui da nossa Arquidiocese de Brasília, e comentando a respeito da mensagem que temos para o Natal. E agora queria justamente invocar ou enfocar um pouco mais essa ideia do percurso que você colocava, querido professor José Geraldo e amigo, justamente isso, a cultura da paz como um percurso. E, nesse sentido, então, essa experiência de Deus, quer dizer, a paz e justiça sempre tem uma ligação muito forte. E, nesse espírito, então, como que a gente poderia pensar que critérios deveriam essa mensagem do Dia Mundial da Paz? O Papa Francisco não faz apenas para aqueles que são da Igreja Católica ou das pessoas cristãs e cristãos no geral, mas ele faz também aos chefes de Estado, né? E aqui, então, ele chama para vários elementos importantes. Você falava anteriormente desse mistério da encarnação, que é o que a gente celebra com a presença do Deus que embarca na história humana por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? A gente reza, não tão antigo assim, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? E, ao mesmo tempo, ele nos convoca a um outro tipo de economia que você terminou antes do intervalo falando um pouco desse espírito, né? De recolocar no centro a dignidade de cada pessoa humana, de cada homem, de cada mulher, e, a partir daí, nessa sua conexão com a natureza, da qual nós somos interdependentes, né? Tudo isso tem a ver com que modelo de economia temos, né? Então, um pouco, quer dizer, paz, o cuidado como percurso para a construção da paz é o centro da mensagem, e, ao mesmo tempo, essa ideia da economia que você recordava aqui, o que o jovem Eduardo Brasileiro, né, nos lembrava a respeito desse encontro que teve como sede também Assis, nessa terra abençoada de Francisco e de Clara, na qual eu tive a oportunidade também de dar os meus primeiros passos e também fazer muitas orações, porque sempre temos razões e motivos para louvar e agradecer, mas também para perturbar os nossos intercessores, né? O que mais que a gente poderia acrescentar? E, a partir daí, pensar um pouquinho mais 2021. Que desafios que esse percurso nos apresenta na perspectiva dessa economia de Clara e Francisco e desses novos raios de esperança que surgem com a profecia do Evangelho que Francisco, o Papa, nos tem provocado, Geraldo. Então, Daniel, antes de enfrentar esses temas que você sugere, eu queria dizer assim que nosso programa é muito profissional. Até os probleminhas nós planejamos para que possamos resolvê-lo. Mas, por exemplo, que alegria ouvir a Simone. Simone, que esteve conosco na reconstituição da última etapa de formação da comissão, com Dom Sérgio, o arcebispo que há pouco nos deixou, mas que foi uma fortaleza para nos apoiar na concretização do mandato da nossa comissão, que ele sempre apoiou e esteve sempre conosco, né? Nas nossas reuniões, nas nossas trocas confiantes
interpretação dos nossos objetivos, né? Nunca interferiu nas nossas opções e sempre foi um estimulador das opções que nós tomamos, né? Eu queria aproveitar para de nós enviar para Salvador, para o Primaz, né, a nossa também mensagem natalina e o nosso agradecimento pelo que ele deu de salvaguarda, de retaguarda, de validação do nosso trabalho, né? Mas eu dizia da Simone, que nessa fase, com o Dom Sérgio, veio compor conosco, depois, por conta do seu próprio percurso, teve que atender outras exigências, outras demandas, mas nunca nos deixou e continua sendo esta voz tão profética, que lê com tanta dimensão emancipatória, né? Não fosse ela uma teóloga, né, que ocupa um lugar de leitura dos textos, um sensível que representa o seu próprio gênero, né? Então queria assim dizer que alento é ter a Simone, como foi um alento ter entre nós também, teve que se afastar por outras razões, o padre Onildo, né? Onivaldo, né? O padre Onivaldo, né? Depois você fala do padre Onivaldo, também agradecendo. Temos sempre um circuito de identidade. Só temos uma âncora, uma pessoa que está em todos os programas, que foi a alma mater dessa proposta, que é o Zé Carlos. Né? Vários de nós orbitamos em torno da proposta, os membros da comissão, nós nos revezamos nas interlocuções, mas a nossa âncora sempre esteve ali, nos lendo os textos, nos lembrando as mensagens, nos trazendo para a disciplina necessária para cumprir um programa que tem um momento exato para começar e um exemplo exato para terminar, né? Então, Daniel, o Papa Francisco é notável, né? Eu sinto nele a presença muito instigante da ideia pastoral de Lúcio Reira, o teólogo argentino, que certamente terá sido uma referência para suas leituras de formação, de preparação, que é um teólogo da libertação, mas um teólogo da libertação que, por exemplo, um pouquinho diferente, não antagônico a um Gustavo Gutierrez, né? Está inteiramente aberto à mediação daquilo que é a cultura do povo, fazer-se povo, né? Sentir, né, a direção de movimento que o povo em percurso é capaz de realizar. E por isso todos os ensinamentos do Papa, né, têm essa confiança, e até alguns críticos dizem que ele é muito encarnado e da rua. Eu gosto, porque eu trabalho com direito achado na rua, né? Exatamente, não podia ter caído melhor na e sua vejo luta que histórica. e vejo que, afinal, Isaías e Amós tinham razão sobre a condição da justiça e ela se realizar como o riacho que não seca, que vai ali, né, se manifestando. Mas tudo no Papa é bem construído, é bem articulado. Essa mensagem, a cultura do cuidado como percurso da paz. O que a Simone nos dizia. A paz não é um estado, não é uma condição, é uma construção, né? É um percurso. A paz não é uma dádiva, não é uma doação, é uma experiência. E ela se realiza porque nós a construímos no nosso percurso, que é o que eu acho que o Papa nos instiga a dizer. E, por isso, a sua colocação de que é a cultura do cuidado que constitui o percurso para a paz. É o ser cristão, que não é o ser egoísta, não é ficar de joelhos em contemplação abstrata, é se colocar
no caminho, né? Os primeiros cristãos, aliás, se denominavam como peregrinos no caminho. O caminho era o nome de uma religião que se formava e que ainda não tinha consciência de que era cristã. Ela se colocava como percurso do caminho, né? Como itinerário. Então, eu acho assim que o próprio Papa nos dá os elementos desse constituir o percurso, pensar em Deus como criador, para inserir ali a vocação humana como cuidado, pensar no Deus Criador como modelo do cuidado e, portanto, como aquele que, assim como reivindicou, sem ser violento de Caim, a falta de cuidado que teve, o protegeu para que ele recuperasse o seu percurso e não se perdesse na vingança, mas que se redimisse, levando em conta que o percurso é exatamente a possibilidade de remissão, de redenção, não é um destino, é um desafio, é uma exigência de reconstrução. Portanto, o Papa diz que o cuidado envolve seguir os ensinamentos de Jesus, estar atento àquilo que nós, enquanto seguidores de Jesus, devemos retirar de exemplo de sua própria vida, pensar na leitura da doutrina social da Igreja, na doutrina eclesial da Igreja, né? Quais são as referências, onde está a base do cuidado inscrito nos ensinamentos, os cuidados inscritos nos ensinamentos, mas, sobretudo, pensar no cuidado como promoção da dignidade e dos direitos da pessoa e do bem comum, que se faz, ele diz, através da solidariedade, que é a salvaguarda da criação, solidariedade com o planeta e entre nós. E, por isso, o simbólico do Papa Francisco, pensar a mediação como dispondo de uma bússola. Ele usa a palavra bússola para exatamente. ter um rumo comum. E a bússola, aí sim, coloca os princípios sociais que são necessários para a promoção desses fundamentos. Então, eu poderia até dizer, viu, Daniel? Mas eu queria estimular os nossos ouvintes a ler, a mergulhar na beleza, no ensinamento. Como nós somos privilegiados de termos um pastor que não nos cobra dízimo, mas que nos cobra responsabilidade, que nos cobra. Esse é o nosso dízimo, agir como Jesus agia, ter de graça e devolver de graça aquilo que são os dons que o nosso campo nos proporcionou. Então, eu poderia até dizer, no seu desafio, mas, de alguma maneira, aquela música que nos colocou em presença há pouco, ela disse tudo. Se a gente pensar na letra daquela música que retomamos no intervalo, ela disse tudo, faz aquilo que a música diz. É esse o itinerário, né? Não podemos ter outros caminhos. Quero aproveitar, Zé Geraldo, para dar voz aqui também aos que nos acompanham pelo Facebook, né? O Vicente Sérgio, que é nosso membro, né? Também louva e agradece a iniciativa desse canal de comunicação junto à Nova Aliança. A Jussiara, lá de Pirapora, Minas Gerais, ela também dá os parabéns pelos 2 anos de programa de Justiça e Paz na Rádio Nova Aliança, né? Ela diz que vem aprendendo muito com esse programa e quer que a gente continue firme nessa caminhada. Abraço a todos e todas envolvidas, né, no programa. Vicente Sérgio também valoriza e justamente destaca essa possibilidade de fazer ecoar aquilo que o Papa Francisco tanto apregoa. Esse programa é um espaço de ser uma igreja em saída. E a Beth Aiko, que esteve aqui conosco na Católica, ela nos saúda, dando os parabéns pelo aniversário e por manter uma programação de bom conteúdo durante esses 2 anos
é um bom desafio. Sigam em frente, abraços. E hoje, nós, por falar em segmento, né, nós temos, como presidente do fã-clube do nosso querido Padre Júlio Lancelotti, mas só para mexer com o nosso irmão José Carlos, já que é o único que sempre esteve ancorando, como o Geraldo falava, né? Realmente, esse nosso irmão, ele é perseverante, né, Zé Carlos? Para não dizer uma Não qualidade... faltou uma, né? Não faltou uma, né? Não faltou Todos nós rodamos, mas ele é o nosso... Ele é a nossa bússola, né? Fica como referência. E aí nós temos aqui a alegria de celebrar os 72 anos do nosso querido Padre Júlio Lancelotti. E para isso, então, ele vai ler uma mensagem que foi feita e nós queremos também fazer chegar justamente nesse período de Natal, que ele continue firme e forte. É isso mesmo, Zé Carlos? Qual é a sua mensagem final? Fernando, abra o microfone do... Isso, Zé Carlos. Pronto. Estava tudo no jeito aqui para a mensagem, mas aí as quedas de som aqui... Espera aí. Daniel, toque mais alguma coisa aqui até eu achar a mensagem aqui, rapidinho. Mas está no seu celular, Zé Carlos, está no seu celular. Tá, mas ela estava muito pequena. Vai ter que ser no celular mesmo, que eu estava... Então, estamos celebrando hoje 2 anos de programa, é o nosso aniversário e também nós só estamos 70 anos atrás do Padre Júlio Lancelotti, mas pretendemos alcançá-lo, né? Nessa dimensão da profecia e principalmente da vivência do itinerário, só para ir amarrando e costurando um pouco as coisas, né, Zé Geraldo, né? Esse itinerário que é justamente isso, não são discursos, não são palavras, mas atos, ações, cotidiano, vivência, né, do ser cristão. É aquilo que eu dizia, a nossa educação na pedagogia cristã, imitação, né? A gente tem Cristo, a gente tem o Papa, mas a gente tem os santos e a gente tem entre nós aqueles, por exemplo, como o Padre Júlio, né? Que exato. Ok. Achou? Essa delicadeza encantadora do Zé Carlos. Vamos lá. Isso. Demorei para achar. Então, se cair de novo aqui... Vamos lá, então, pessoal. Nós preparamos uma mensagem da Comissão Justiça e Paz de Brasília para enviar para o Padre Júlio. Nós vamos publicar essa mensagem daqui a pouco na nossa página. Então, é mais ou menos assim. A mensagem da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, em júbilo pelo transcurso do aniversário do Padre Júlio Lancelotti, 72 anos, que ele fará amanhã, no próximo domingo, dia 27/12. Ele até nos lembrou desse fato na missa de ontem, de Natal. O aniversário do Padre Júlio nos toca a todos e não só aos seus familiares, amigos e paroquianos. O seu ministério, sempre fraterno, o torna próximo de todos nós. Sentimos isso vivamente quando esteve em nossa atividade mensal, Conversa de Justiça e Paz, em diálogo sobre sua ação pastoral de cuidado com a população de rua e os mais vulnerabilizados, mal assistidos pelas políticas sociais e inviabilizados pela indiferença social. Ainda que incompreendido por alguns, que se fazem, às vezes, agressivos, num indiscernimento sobre os princípios da doutrina social da Igreja como base da cultura do cuidado, conforme o enunciado da mensagem do Papa Francisco para a celebração do Dia Mundial da Paz de 2021, que ocorrerá no próximo dia 1º de janeiro, com o tema A Cultura do Cuidado como Percurso de Paz. A vida pessoal e pastoral do Padre Júlio se confundem, nos animam e nos servem de exemplo, que, por ser a expressão da caridade operosa de tantas luminosas testemunhas da fé, tornou-se o coração pulsante da doutrina social da Igreja, proporcionando a todas as pessoas de boa vontade um precioso patrimônio de princípios, critérios e indicações
que levam à promoção da dignidade de toda a pessoa humana, à solidariedade com os pobres e indefesos, à solicitude pelo bem comum e à salvaguarda da criação, se constituindo, lembra o Papa na sua mensagem, a cultura do cuidado na vida dos seguidores de Jesus. Felizmente, repercutem com mais intensidade as manifestações de reconhecimento, as muito mais tocantes, as anônimas, mas também as oficiais, conforme agora, em 10 de dezembro, Dia Universal dos Direitos Humanos, com a outorga do 7º Prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes, da Prefeitura da cidade de São Paulo, Padre Júlio recebeu um número recorde de indicações, 15.598 indicações, de um total de 16.643. Ao Padre Júlio, pelo seu aniversário, pelo seu projeto de vida e pelo seu projeto sacerdotal, auguramos os mesmos votos da mensagem de Natal do Papa Francisco no dia 25, na bênção Urbi et Orbi. Neste dia de festa, dirijo uma saudação particular a todas as pessoas que não se deixam subjugar pelas circunstâncias adversas, mas esforçam-se por levar esperança, consolação e ajuda, socorrendo quem sofre e acompanhando quem está sozinho. Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. É isto a nossa mensagem. Para o Padre Júlio. Muito obrigado, Zé Carlos, e realmente que ele possa estar no dia de amanhã celebrando seus 72 anos e nós continuarmos aqui na nossa missão e tarefa de anunciar profeticamente justiça e paz. Então, saudando e cumprimentando o Zé Geraldo, o Fernando que esteve na técnica, Zé Carlos e todos aqueles e aquelas, né? O Zé Geraldo lembrava do Padre Univaldo também, que esteve conosco tantos momentos, né? Eu queria que a gente pudesse agora ter justamente essa bênção do Natal, né? Senhor Deus da vida e do amor, que a celebração do Natal renove em nosso coração a esperança, pois vosso Filho, ao nascer no meio de nós, nos dá a certeza de que ele sempre estará em nossa vida, apesar de tantos desafios. E como nos enche de alegria e paz poder rezar, ele está no meio de nós, ele é o Deus conosco. Que o Natal não seja apenas um dia, esta semana, mas que possa ser essa nossa presença de Jesus em todos os dias da nossa vida e na vida daqueles e daquelas que mais precisam, nos ensinando a amar, a perdoar, a partilhar e a construir um tempo novo de fraternidade, justiça e paz. Natal é a festa do amor em família e aqueles que também estão em situação de rua, querendo se achegar ao contexto e ao aconchego de família. Deus entra na história da humanidade através de uma família, a família de Nazaré. É esse o grande mistério da encarnação. Por isso que em todas as famílias o Cristo possa ser acolhido e que deixe sua presença ensinar o que realmente é amar. Que nesse Natal possamos renascer com o nosso menino Cristo Jesus para uma esperança renovada, que a luz do céu ilumine nosso coração e nos enche de paz. Que Nossa Senhora, com ela, queremos acolher o menino Jesus em nosso coração e aprender com Maria a levar o Jesus ao coração de tantas outras pessoas, né? Que todos tenhamos, então, o feliz e abençoado Natal, em família, em sociedade e no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Muito obrigado pela audiência de cada um e cada uma de vocês e compartilhem justamente para que outras pessoas também possam ter essa mensagem de esperança, de justiça e de paz. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado, quando teremos mais um programa de Justiça e Paz. Muito obrigado. Boa tarde, bom almoço e boa partida. De mãos dadas sobre o balcão, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas não nos faltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa Senhora da Maré é um movimento em tempos de isolamento.
a ciranda vai rodar. Vai fazer entre nós mais uma ponte, alargando o horizonte, dos sertões até o mar. temos as mãos nesta roda virtual,